O STF deu a ordem para derrubar o X, o que desencadeou uma imensa onda de críticas. Até os globalistas que apoiaram Moraes agora estão com medo. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O Procurador-Geral da República, indicado por Lula, deu parecer favorável à suspensão da plataforma X no Brasil. O Brasil tornou-se o primeiro país do Ocidente a banir o X. Ao transformar o país em um modelo chinês, Moraes atrai a atenção global. Bom, como eu já destaquei no passado, tudo estava encaminhando para esse desfecho. Os poderosos, mundo afora, pretendem usar o Brasil como um experimento de engenharia social. Parece loucura, mas eles estão apostando no governo chinês como o governo do futuro. O Brasil está na zona da ilegalidade judicial e, como jornalista, nem sei como agir. Digo isso porque, diante da lei, eu tenho respaldo. Porém, já não tem mais lei no país. Como jornalista, morando no Paraguai, a jurisdição local permite que eu possa publicar conteúdos no X, pois o país, o Paraguai, é uma democracia. No entanto, eu sei lá, Moraes pode estar adotando uma abordagem semelhante à da China. Isso significa que exibir conteúdo de uma plataforma banida poderia ser considerado um crime na cabeça distópica de Alexandre de Moraes. No entanto, como afirmei, diante de uma decisão absurda, tudo indica que poderá surgir um movimento de desobediência civil. A desobediência civil é uma forma de protesto não violento em que os indivíduos deliberadamente desobedecem às ordens de um juiz. O objetivo é chamar a atenção para a injustiça e provocar mudanças políticas ou sociais. O conceito de desobediência civil foi popularizado pelo escritor e filósofo norte-americano Henry David Thoreau. Ele argumentou que os indivíduos têm o dever moral de não permitir que o governo pratique injustiças ou que obrigue a participar delas. Um dos maiores exemplos ocorreu na década de 60, através do pastor Martin Luther King Jr., no movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. E essa foi a sugestão de Elon Musk no X. Apenas um lembrete de que você sempre pode acessar essa plataforma via x.com, mesmo no seu telefone. Não é necessário aplicativo. Agora, também seria um bom momento para baixar um VPN, caso você seja bloqueado. Bom, a ordem perde o seu sentido quando um grande número de brasileiros a desobedecem. A interpretação é de que a ordem é ilegal, uma vez que um grande número de pessoas que não pode ser encarcerada reivindica a desobediência civil como uma forma de contestar sua legitimidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal do Brasil anunciou uma multa de R$50 mil para aqueles que usarem o VPN. A ironia é que o STF publicou a decisão no X. Será que vai rolar alguma multa por essa desobediência civil? Sobre o uso do VPN, André Marsiglia afirmou: 1. A decisão é ilegal. Jamais uma punição pode alcançar terceiros, não são parte do processo. Punições vinculam e estão apenas às partes. Não se pune ninguém sem que tenha sobre si um processo. É um princípio básico de legalidade. 2. Sobre a aplicação prática da decisão, inviável pensar que o STF vai abrir um setor para vigiar se 22 milhões de usuários cumprem a decisão. Seria um absurdo que transformaria a corte em polícia de internet. A viabilidade estaria na escolha de perfis específicos para vigiar. Nesse caso, seria uma conduta política, não jurídica, e por isso mesmo, também ilegal. Legalmente, Marsiglia tem razão. No entanto, Alexandre de Moraes
já ignorou o artigo 5º, um dos mais importantes da Constituição. Através da marginalização jurídica, Moraes pode escolher alvos específicos para serem usados como exemplo. Bom, ele já fez isso no passado e pode fazer de novo. E claro que, desconsiderando o princípio de que todos são iguais perante a lei. O jornalista Glenn afirmou que nenhum país autoritário tentou isso e questionou se no Brasil há parlamento. Já o jornalista Michael Schellenberg gravou um vídeo e alertou: o totalitarismo do tipo 1984 de hoje é mais perigoso do que o totalitarismo do tipo tanques e tortura do passado. Não há necessidade de fraudar eleições ou derrubar governos se o partido no poder, os meios de comunicação social e as ONGs patrocinadas pelo Estado controlarem o ambiente de informação. O desembargador aposentado Sebastião Coelho falou sobre este novo passo autoritário e sugeriu que os manifestantes em Brasília, no dia 7, não saiam de suas casas. No quesito liberdade, o Brasil hoje faz parte de um grupo de países formado por China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, onde o X-Twitter é proibido. Isso em razão de uma decisão do desgraçador do Brasil, Alexandre de Moraes. Fez mais, ameaça com multa de R$50 mil para aqueles mais de 20 milhões de brasileiros que eram usuários do X, se tentarem o acesso a partir do Brasil. Isso é censura, previsto para o 2º do artigo 220 da Constituição Federal. Tá certo isso, brasileiros? Tá certo isso? Claro que não. E nós vamos ficar parados? Não. Vamos reagir. Dia 7 de setembro, 14 horas, na Avenida Paulista, em São Paulo. Será a solução? Também não. Mas será o começo da nossa libertação. E aos conterrâneos de Brasília, que aqui vão permanecer, eu faço um apelo. Dia 7 de setembro, fiquem em casa. Ele teme que manifestantes sejam instrumentalizados em outro ato de vandalismo. Agora toda a ala progressista da Globo, que apoiou Alexandre de Moraes, está com medo. É engraçado. Há 2 semanas afirmei que isso iria acontecer. E os progressistas por osmose esperam acontecer para acreditar. E é por isso que os diversos alertas que temos levantado aos 7 ventos ao longo de anos não foram ouvidos. Há muitos Luciano Hucks por aí. A Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos é uma importante agência independente do governo. Sua principal função é garantir a paridade de armas no debate, ou seja, eles lutam para que uma fonte de informação não sufoque outra. Bom, em outras palavras, o órgão tem o papel de assegurar que os meios de comunicação operem de maneira justa e eficiente. Inclusive, esse mês está ocorrendo um embate para que George Soros não dite regras na segunda maior proprietária de estações de transmissão dos Estados Unidos. O comissário Brandon Carr é o republicano sênior da Comissão Federal de Comunicações, tendo atuado anteriormente como conselheiro-geral da FCC. Nomeado pelo presidente Trump e pelo presidente Biden, Carr foi confirmado por unanimidade pelo Senado 3 vezes. Ele se posicionou sobre o assunto e foi no ponto. Moraes está impondo um novo regime de censura no Brasil, sob a ordem do juiz Alexandre de Moraes para fechar o X. O texto de sua decisão, de 51 páginas, é muito mais preocupante e abrangente do que as manchetes sugerem. As próprias palavras de Moraes deixam claro que ele está tentando desferir um golpe mais amplo contra a liberdade de expressão e a favor de controles autoritários. Sua opinião, nem tenta escondê-la. Ele vai direto ao ponto e aponta o Brexit e a eleição do presidente Trump em 2016 como exemplos em sua narrativa dos tipos de resultados
populistas, extremos, que ele está tentando evitar ao impor um novo regime de censura no Brasil, antes das eleições do país no final deste ano. Mas esse tipo de censura, de natureza política e ideológica, é expressamente proibido pela própria Constituição brasileira. No entanto, Moraes argumenta que a liberdade de expressão no X não pode continuar porque a diversidade de opiniões políticas expressas no site pode influenciar o povo do Brasil antes das eleições de 2024. Página 31-32 do ofício. Em outras palavras, Moraes está argumentando que a liberdade de expressão é uma ameaça à democracia. Uma posição que é tão orwelliana quanto perigosa. O oposto é verdade. A liberdade de expressão é o controle da democracia sobre o controle excessivo do governo. A censura é o sonho do autoritário. Para enfeitar sua decisão, Moraes usa um manual requintado de rotular discursos políticos que vão contra sua própria ortodoxia, como informação falsa e desinformação. Mas autoritários como Moraes não estão preocupados que as pessoas sejam enganadas pelas mensagens políticas que escolhem ler. Ele está preocupado que essas mensagens sejam eficazes. No fundo, essa decisão é parte de um debate vivo, contínuo e global entre liberdade de expressão e censura, entre liberdade e controle. É imperativo que a liberdade de expressão e a liberdade prevaleçam. Ou, como o falecido editor do New York Times, John Wakes, disse uma vez, a diversidade de opinião é a força vital da democracia. No minuto em que começamos a insistir que todos pensem da mesma forma que nós, nosso modo de vida democrático está em perigo. Essas são as apostas. Nesse momento delicado, ou o povo se manifesta, ou o Brasil seguirá como uma ditadura. Essas são as apostas. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.